Irmãos, hoje eu quero falar contigo a respeito de cura de feridas, de traumas, porque o inimigo, ele usa feridas para poder entrar na nossa vida. Ele usa traumas. Ele é chamado de Baal Belzebu, que é o demônio das moscas. Você vê que quando o animal está ferido, feridas expostas, ali enche de mosca. Da mesma forma, o inimigo, ele entra na vida de pessoas através de traumas, de feridas não curadas. Então, nesse momento, eu quero liberar uma palavra que para muitos vai ser dura, mas a Bíblia diz que ele fez a ferida e ele a curou, ele a ligou. Então, neste momento, nesta palavra que eu vou te trazer, às vezes vou falar coisas que isso vai estar abrindo a ferida. Você vê que tem feridas que se você não abrir, tirar o pus, lavar, ela não vai cicatrizar. E é isso que eu quero fazer contigo. Tratar coisas que talvez está ali escondido. E para tratar isso, irmãos, eu vou contextualizar a vida de Jefté. Jefté, ele é um juiz que quase ninguém prega a respeito dele, porque ele venceu e ele perdeu. Normalmente, quando nós falamos a respeito de juízes bem-sucedidos, nós falamos de Gideão, nós falamos de Sansão, mas não de Jefté. Por quê? Jefté, quando os homens de Gileade chamaram ele para liderá-los contra os amonitas, ele disse: se eu vencer essa batalha, vocês me colocam para governar sobre vocês, sobre esse povo? Eles falaram: não, nós vamos te colocar. E aí ele fez um voto a Deus. Ele falou: Senhor, se o Senhor me entregar os amonitas, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, eu sacrifico ela ao Senhor. Sacrificar, colocar em holocausto, é o mesmo que colocar fogo. E ele era pai de uma única filha. Então qual era a possibilidade, depois da vitória, ele encontrar com a filha dele? Quando ele venceu os amonitas, quem veio ao encontro dele cantando, dançando, com adufes, foi a filha dele. E ele sacrificou. E ele queimou a sua própria filha. O que leva um homem, Jefté, querer tanto governar sobre os gileaditas, sobre Gileade, que ele foi capaz de sacrificar a sua própria filha. Para a gente entender o que leva ele a fazer e o que leva muita gente a sacrificar a sua própria vida, a sua própria família, nós temos que ir lá na raiz de Jefté. Quando nós olhamos Jefté, a raiz dele, nós vemos que é como se fosse duas balanças. A primeira balança, de um lado, está as qualidades dele. A Bíblia diz que ele era um homem honroso, a gente vê que ele era um grande líder, que ele era um homem de palavra. Ele falou que ia sacrificar a filha dele, sacrificou. Ele liderou os homens de Tob, ele liderou os homens de Gileade. Então ele tinha muitas qualificações, mas do outro lado pesava uma única palavra, que dizia que ele era um homem honroso, porém filho de uma prostituta. Este fato dele ser filho de uma prostituta, isso foi como um estigma, isso marcou a vida dele. Aquilo ali pesou tanto, irmãos, e tudo o que foi acontecendo por causa disto em toda a sua vida, culminando em lhe perder a única filha que ele tinha. Por ele ser filho de uma prostituta, por ele ter sido fruto de um caso de adultério, os seus próprios irmãos o rejeitaram. Falaram que ele não ia herdar a herança do seu pai e rejeitaram ele dentro da sua própria casa. Então a rejeição, você vai ver que teve outras rejeições, a rejeição, ele talvez é o pior e a razão principal de todos os traumas familiares, porque a rejeição e a orfandade, ela vai gerar pessoas estéreis e pessoas que matam os seus próprios filhos. Significa, irmãos, que lá no futuro, não que a pessoa vai ser literalmente estéril fisicamente, mas ela vai ser estéril em relação a filhos espirituais. Ela vai matar pessoas que vão comemorar com ela. Ela pode até chegar no topo, mas ela vai ser um espinheiro, porque ela vai ferir pessoas. Então ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi rejeitado pelos anciões.
Quando os anciões o chamaram para governar, ele falou: vocês me expulsaram da casa do meu pai, vocês me odiastes. Então ele foi expulso, rejeitado pelos irmãos, foi rejeitado pela sociedade. E o pior das rejeições, ele foi rejeitado pelo seu próprio pai. Porque o pai que causou tudo aquilo na vida dele foi o pai que cometeu adultério, foi o pai que escolheu uma prostituta, e o pai que deveria ser um escudo, uma proteção, e blindar ele, proteger ele contra os irmãos, contra os anciões. Nós vemos o pai dele permitindo tudo acontecer, ficando passivo. Por que o pai dele ficou passivo? Porque o pai dele também tinha essa marca de adúltero. O inimigo conseguiu intimidar o seu próprio pai. E isto, irmãos, tem acontecido na nossa sociedade. Os pais, os homens, têm ficado intimidados, passivos. A marca dos homens hoje é que são os bananas. O machismo, ele prega que o homem ele tem que ficar só assistindo o jogo. É um homem que é ignorante com a sua esposa e com os seus filhos, que é cachaceiro e que não tem voz ativa dentro da sua casa. E a mulher, ela tendo que fazer aquilo que não é o papel dela, biblicamente falando, ela fica insegura e ela age como um sargento, como uma delegada. E é isso, irmãos, o inimigo tem colocado, desestruturado a família. Porque quando a gente pensa em padroeira do Brasil, não é um homem, é uma mulher. E você vê o tamanho daquela mulher carregando uma criancinha, que é Jesus, é a mãe de Deus. Então a nossa sociedade, irmãos, está faltando esse papel, o sacerdote, aquele que protege, aquele que guia a sua família. Isso não tem acontecido porque o inimigo tem intimidado. E aí os filhos que têm nascido têm sido como Jefté, bastardos. A maioria dos brasileiros hoje são bastardos. Porque o que é o bastardo? O bastardo é aquele que é fruto de fora da aliança do casamento. Seja adultério, prostituição, incesto, estupro. O bastardo é filho de fora da aliança. E em Deuteronômio 23:1 diz que o bastardo, ele não vai permanecer na congregação do Senhor, nem a sua 10ª geração. Significa, irmãos, que a pessoa... Qual é a principal congregação do Senhor? É a família. Depois é a igreja. O bastardo, ele não consegue ficar na sua própria família. É aquela inquietação de querer ir para a rua, de querer ir para a casa dos outros. Ele não consegue congregar dentro de uma igreja. E ele diz até a sua 10ª geração. Você vê que da forma que uma pessoa é gerada, ela começa a gerar. Então, uma menina foi nascida, digamos, dentro de... fora da aliança do casamento, ela vai ter filhos de mãe solteira. Aquilo ali, aquela maldição é como se ela permanecesse dentro daquela família e vai gerando. E a criança, irmãos, que quando ela nasce fruto fora da aliança do casamento, aquilo ali também é um sacrifício a Moloque. Porque toda aliança, toda relação sexual, ela derrama sangue, mesmo que for microscópio, ela vai derramar sangue. E quando é fora da aliança do casamento, aquele sangue há demônios. Por isso que aqueles demônios vêm perseguir aquela criança. Você vê que tem criança que já nasce com esses trejeitos homossexuais, com problemas, desde criança. Por que ela nasceu aquilo? Porque quando ela nasceu ali é como se fosse um altar a Baal. Eu estou falando isso, pastor, mas isso está doendo. Mas eu estou falando isso porque a Bíblia diz que ele abre a ferida e ele a liga. Então, nesse momento que você está ouvindo, mesmo que você é fruto de fora da aliança do casamento, você não é órfão. Você tem um pai. Jesus diz: não vos deixarei órfão. Nós temos um pai que cuida. Você tem que crer nisso. Tem que receber a cura para a sua alma. Pessoas, depois que elas são curadas, ela deixa de segregar, porque às vezes ela ficava só nos cantos, ela começa a congregar, ela começa a conseguir ficar firme na sua família, ficar firme no emprego, ela deixa de ser essa criança de rua. Porque no caso de Jefté, quando os irmãos rejeitaram a família, ele transformou, ele respondeu
a rejeição com rebelião. E ele fugiu para as terras de Tob. O que são as terras de Tob? É a rua, irmãos. Quando uma criança é de rua, ela é chamada de moleque. Moleque vem de Moloque. Então quem recebe essas crianças é Moloque. Então a terra de Tob, onde Jefté foi, para muitos é o tráfico, para outros é a roda dos homossexuais, é a roda de pessoas feridas, porque feridos atrai feridos, para eles se protegerem. Então o que aconteceu foi que o Jefté foi rejeitado, mas ele queria tanto mostrar que ele tinha valor, que ele aceitou governar sobre aquele povo. Ele queria vencer, e ele venceu, porque a rejeição é uma força que impulsiona a pessoa para ser campeã. Muitos campeões hoje, eles são campeões por causa da rejeição. Eles querem chegar, isso é muito forte. A questão é, eles chegam, mas será que eles vão permanecer lá em cima? Será que eles não vão sair ferindo pessoas? Porque é isso que acontece. Se não for curado, vence. Mas é uma pessoa que comete adultério, é uma pessoa que não consegue ter relacionamento, é uma pessoa que não consegue congregar, é uma pessoa que não consegue ficar muito tempo na presença de Deus. Você vê o Steve Jobs, ele se tornou talvez o maior do seu ramo de tecnologia. Mas quem assiste o filme dele vê lá que ele foi adotado e a família que recebeu ele ficou pouco tempo e entregou ele para adoção novamente, e aquilo ficava dentro dele, e ele ficava se questionando o que ele fez para a família não o ter, não receber, não permanecer com ele. E ele foi ferindo a sua própria filha, foi ferindo as pessoas que cresceram com ele, que conseguiram alcançar o topo com ele. Ele ficou sozinho. E é isso que aconteceu com Jefté. E é isso que talvez tenha acontecido com a sua vida. Ele não ia conseguir vencer, irmãos, porque ele ia lutar contra os amonitas. O principado que domina sobre os amonitas é Milcom. Porque qual é a raiz dos amonitas? Os amonitas e Moab, você vê que na Bíblia eles sempre andam juntos, porque são filhos de Ló. Eles são filhos de incesto. As filhas de Ló embebedaram seu pai e tiveram os amonitas, os Moabes, os montes de Seir. Então são frutos de incesto e bebida e tudo isso, porque tudo anda junto, irmãos. Perversão sexual anda junto com cachaça, com bebida, com miséria, porque esses demônios andam juntos. Então esse mesmo principado que matou a família de Ló era o mesmo principado agora que ia matar a família de Jefté. Não tinha como ele vencer, porque ele estava doente, ele estava lutando, mas o inimigo já tinha colocado um anzol na boca dele. Ele estava indo para morrer. E foi o que aconteceu. A filha dele morreu. Talvez você fale, pastor, mas eu tenho uma família totalmente desestruturada. Irmão, a maioria dos brasileiros tem isso. O que eu estou falando hoje contigo é para você curar primeiro a sua vida, curar a sua família e depois alcançar a vitória. Foi o que aconteceu com Gideão, que também era um juiz, que também tinha inimigos, que também foi chamado para governar sobre a sua terra. Mas o que ele fez? Antes, primeiro ele restaurou a sua vida e a sua família. O pai dele era o sacerdote de Baal. Então ele foi lá, matou um boi, chamou de boi de sacrifício da paz, que era a restauração dele com Deus, da família dele com Deus. Depois ele matou o boi de 7 anos, derrubando o altar de Baal e oferecendo o boi ao Senhor. E ele foi chamado de Jerubaal, aquele que contenda, que confronta Baal, porque o inferno inteiro então se levantou contra ele, mas ele venceu. Então nesta noite, nesse dia de hoje, irmãos, estou te falando, quebra o altar de Baal na sua vida, quebra o poder de Baal, restaura a sua vida, restaura a sua família. Você tem esse poder, porque você é coluna dentro da sua casa, de confessar os teus pecados, também os pecados da tua família, como Daniel fez. Daniel, ele jejuou e orou durante 21 dias, confessando não só os seus pecados, mas os pecados da sua nação. Então, querido, confessa hoje os teus pecados. Talvez talvez você tenha traumas aí desde a sua primeira relação sexual, quando o inimigo entrou. Porque entra, irmãos. Tem mulheres
que a primeira relação sexual marcou tanto que ela casou, mas depois ela trai o marido com o primeiro homem, porque não foi curada. E aquilo dali vai passar, se não for curado, se não for confessado, aquilo vai passando, irmãos. Então hoje eu quero te trazer essa palavra, de você abrir o seu coração diante do Senhor, confessar os teus pecados, receber cura, liberar perdão para quem tiver liberar perdão e saber que você é um filho amado de Deus. Ele não te deixa órfão. Amém, querido? Eu sou o pastor Edmilson. Eu queria que você comentasse aí nos comentários se essa palavra falou contigo. Se você quiser oração, quiser falar comigo, deixa o seu WhatsApp que eu vou entrar em contato. Que Deus te abençoe.